Oi, família! Olá, caros colegas. Nós concluímos aquela primeira parte tratando da antropologia forense, que tratou dos aspectos morfológicos da identificação, e agora nós vamos tratar efetivamente de processos de identificação que são mais aproximados ao que o papiloscopista faz no seu dia a dia. E nós percebemos lá, num primeiro momento, que nós tivemos questões com relação a conceitos de identificação e reconhecimento. E, por incrível que pareça, o Código de Processo Penal, no artigo 166, ele fala que vai ser elaborado pelo Instituto de Identificação e Estatística o auto de reconhecimento e de identificação. Então, uma falha do nosso Código de Processo Penal, uma deficiência, ou eles colocam às vezes como sinônimo o reconhecimento e a identificação. E o que eu quero que vocês entendam? Que a identificação, o processo de identificação, seja ele médico legal ou policial judiciário, o que vocês devem perceber? É que ele é feito por técnicos, por especialistas, seja o papiloscopista, o perito ou o médico legista. E o reconhecimento ele é feito por qualquer pessoa, desde que utilize o sentido. Então você vai lá e faz um reconhecimento, faz uma cariação, faz um conjunto é um processo empírico. Você faz pela sua experiência, mas não é um processo técnico-científico. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês aqui nesse nosso primeiro slide, por favor, que existem processos de identificação. A identificação médico-legal, que foi essa que a gente estudou até agora, né, que é do campo já da medicina legal, não tem muito a ver com papiloscopista, e a identificação policial ou judiciária, que são a mesma coisa, identificação policial ou judiciária. Exemplo, a bertilonagem, que é um dos temas do nosso edital. Então o professor Odon Ramos Maranhão já falou aqui, para que fique muito claro para vocês, que o reconhecimento é uma identificação empírica, ou seja, utiliza os sentidos que qualquer um tem. É um processo que a gente faz diariamente, no nosso cotidiano, identificando coisas, identificando pessoas. Então, na verdade, é mais reconhecendo, porque é uma identificação empírica. E a identificação é o reconhecimento científico. Então ele fez um jogo de palavras aí, pode retornar para mim, que ele fala que o reconhecimento é a identificação empírica, ou seja, tratando aí do senso comum realmente, e a identificação que é o reconhecimento científico. Então, voltando para mim, a identificação ela é realizada por especialistas. Isso aí é o principal. Não é todo mundo, por exemplo, quando você pega uma fotografia e você vai lá, suspeitos, aí eles pegam aquele livro cheio lá de foto de indiciados, né, que já tiveram passagem ou que já foram processados, já foram incriminados, etc. Aí te passa um monte de livro com foto. Aí você vai olhando. Ah, é esse camarada aqui. Isso que você fez não é a identificação do sujeito. O que foi feito aí foi o reconhecimento. Porque em nenhum momento foi utilizado, por exemplo, um processo de reconhecimento facial, né? um programa, por exemplo, de laudo prosopográfico que a gente fala, que é ver as medidas do rosto da pessoa, ver se a sobrancelha é assim ou assado, a medida dela, a distância do nariz. Não foi feito isso. Então foi basicamente o quê? Um reconhecimento. E o que tem o grande mérito, quando a gente fala de bertilonagem, que é um item do edital de vocês, e ninguém sabe o que é isso, quando bate o olho pela primeira vez acha que é uma coisa muito complicada. O que Alphonse Bertillon, que é o nome do francês, ele é Alphonse Bertillon, e aí ficou bertillonage, e depois virou bertilonagem em português, e ficou com esse nome. O que ele fez? Ele criou um processo um pouco mais técnico e científico para poder estabelecer a medida de certas partes do corpo da pessoa para poder criar um cadastro. Assim como a gente faz hoje o cadastro das digitais, ele fazia um cadastro da aferição de certos pontos do corpo humano. E ele fez uma ficha em que ele tirava a foto, que é a fotografia sinalética, e juntava esses dados e que eram feitas as aferições de certas partes do corpo. São 11 partes. Então ele media da fronte até a posterior aqui da cabeça, depois o transversal, depois de osso a osso aqui do zigomático, a orelha direita e o restante era tudo parte esquerda. Antebraço esquerdo, pé esquerdo, dedo médio esquerdo, dedo mínimo esquerdo e assim vai. Largura do tórax, a gente vai ver todos esses itens agora aqui. Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ele fez uma medição geralmente comum, que é da cabeça e tal, e percebam que ele fez a medição quase tudo do lado esquerdo do indivíduo.
quase tudo era medido pelo lado esquerdo. A única coisa que é do lado direito, não sei porquê, a gente não tem como levantar isso aqui, é a orelha, que ele mediu a orelha do lado direito. Então, passando para vocês, processo antropométrico, ou seja, ele pegava as medidas da antropometria, ou seja, a própria metragem, o próprio comprimento do corpo humano, e seria esse processo antropométrico que é a Bertillonagem, o Bertillonagem que veio de Alphonse Bertillon. Então, o progresso da ciência a serviço da identificação começou realmente a partir da segunda metade do século XIX. E ele aplicou a antropologia descritiva à identificação. Primeiro processo científico da identificação. Por isso que ele é muito importante, esse Alphonse Bertillon, e ele é um tema até específico aí do nosso edital, por isso. Foi criado por ele, que viveu de 53 a 1914 e foi lançado na França em 1882. Então pode retornar para mim. O que Alphonse Bertillon fez? Ele trabalhava junto com a polícia e ele começou a fazer esse cadastramento de indivíduos em fichas, medindo e anotando esses dados antropométricos do indivíduo. Então, em 1882, ele fez isso. Vocês vão perceber que quando Vucetich começou a trabalhar a questão das individuais datiloscópicas e começou a trabalhar com as impressões digitais, num primeiro momento, o Bertillon ele não mexia com a digital dentro do seu processo antropométrico de identificação. O que ele fez então? Em 1882 ele criou esse processo que chamou de Bertillonagem e em 1889, 1891, o Vucetich começou a trabalhar na parte de identificação por meio de papila dérmica. Então o que o Bertillon fez em 1896? Ele começou a fazer também o levantamento da digital nessa mesma fichinha que ele fazia a anotação do comprimento do braço, do pé, e vocês vão ver aqui quais são os itens. São os 11 que eu falei para vocês, podem acompanhar comigo na tela. Então, o Bertillon, esse processo dele antropométrico, quais são os 3 princípios fundamentais dele? A gente percebeu que os indivíduos eles têm um crescimento, um desenvolvimento ósseo, as mulheres culmina, né, com os 19 anos, o homem com 21. Então, a fixidez quase absoluta do esqueleto humano de 21 a 60 anos. Imutabilidade e perenidade relativa. Então pode voltar para mim. Vocês lembram que tinha que ter alguns requisitos para poder um sistema de identificação ser considerado eficiente, que era, né, a variabilidade, a imutabilidade, perenidade, classificabilidade e a praticabilidade, ou seja, tinha que ter uma facilidade de fazer aquilo, tem que ser prático para fazer. Então o que ele pensou aqui? Nós temos um esqueleto humano que ele é relativamente fixo, dos 21 aos 60 anos. A partir disso você tem uma tendência a um encolhimento e antes disso você está em desenvolvimento, crescimento do próprio, né, esqueleto. Então o que acontece? Dos 21 a 60 você tem uma quase que fixidez aí. Então ele utilizou isso para montar a sua tabela. Voltando comigo, nós temos também a variação das dimensões ósseas de um indivíduo para outro. Ou seja, variabilidade, um outro item que a gente sabe que é necessário para que um sistema de identificação seja considerado eficiente. E, por último, uma relativa facilidade e precisão das aferições, ou seja, é prático. Então, retornando para mim, o que acontece? Você tinha indivíduos que eram ensinados a fazer essa aferição. Qual era o tamanho, por exemplo, do braço esquerdo, do antebraço esquerdo, do pé esquerdo, como é que era feita essa aferição. A partir do calcanhar, a partir de como fazia isso. Mas, por outro lado, isso aí chega uma hora que pensando em âmbito global, cada pessoa começa a medir de uma forma diferente, réguas diferentes, sistemas métricos diferentes, né? Você tem um sistema imperial, o sistema inglês, né, com polegadas, etc., e você tem um sistema métrico. Então, tudo isso aí começou a complicar. Então, passando para vocês aqui, nós temos a variabilidade, porque cada pessoa tem uma medição distinta, né, do tamanho dos ossos, tamanho do diâmetro encefálico, etc., e você tem uma facilidade, porque simplesmente pega uma régua e mede, tira a foto do indivíduo, faz lá a ficha dela de cadastro, né? Tira a foto, anexa e faz as anotações de nome, né, cor de pele, etc. Vocês vão ver que tem umas outras anotações, não só são anotações de medida, você tem uma medida, a questão do retrato falado que ele comentou. Nesse primeiro momento, você anotava a cor da pele, você anotava a cor dos olhos, igual mais ou menos hoje em dia a gente faz com o boletim de identificação criminal. Então isso é um trabalho do papiloscopista. A partir do momento que chega lá,
Apesar que em alguns lugares quem faz isso também é o escrivão. Chegou o indiciado, chegou um suspeito, a pessoa tem que preencher aquela boletim de identificação criminal que vem isso, cor da pele, cor dos olhos, altura, peso, etc. E você anota ali pai, mãe, data de nascimento, local de nascimento, você faz um prontuário inicial de identificação. Então aqui, como é que ele trabalhava, pessoal? Quais são os assinalamentos que a bertilonagem utiliza? Então nós vimos ali quais são os itens que tornaram, naquele momento, o sistema antropométrico muito importante, porque nós tínhamos ali a determinada perenidade, imutabilidade, variabilidade e a praticabilidade. E aí, a partir disso, ele começou a criar três espécies de assinalamento. Pode vir comigo na tela. Então, o que esse processo de antropométrico da bertilonagem fazia? Ela consistia em três espécies de assinalamentos. O assinalamento antropométrico, esse que nós acabamos de analisar, que seria apenas a medição, a ferição do comprimento de determinadas partes do corpo. Nós tínhamos o assinalamento descritivo ou retrato falado, que é essa parte aí que lhe daria formato do rosto, formato do nariz, cor de pele, etc. E o assinalamento de marcas particulares. Nós vimos lá atrás, na aula anterior, pode até retornar para mim, o que seria assinalamento de marcas particulares? Seria aqueles sinais individuais que a gente estudou na aula passada. Ou seja, cicatrizes, manchas, sinais na pele, a própria tatuagem também. Então, as marcas particulares, a mesma coisa que os sinais individuais, que a gente tinha estudado anteriormente aí. Bom, então temos aqui algumas imagens para vocês verificarem como é que ele fazia esse assinalamento antropométrico. A ferição aqui do diâmetro transversal da cabeça no primeiro momento, depois aqui o comprimento da cabeça, de testa até a parte posterior, a estatura do indivíduo, a altura dele, né? E depois a envergadura. A envergadura é essa quarta imagem que, abrindo o braço, você tem a envergadura de braços. Aí, num segundo momento ali, ele está fazendo a ferição. No caso, seria da orelha. Aqui não está dando para ver muito bem. Não, a orelha não. Aqui, no caso, seria o do braço, mas aqui ele está fazendo sentado, mas não é o caso. Vocês vão ver que são 11 assinalamentos, não estão nem os 11 aqui também. Então, da mão, da orelha direita, do braço esquerdo e do pé esquerdo. Então, as aferições são as 11 medidas que eu havia falado para vocês. Você tem o diâmetro antero-posterior da cabeça, ou seja, da testa até a nuca. Diâmetro transversal da cabeça é de lado a lado, aí, um pouco acima da orelha, nessa parte mais larga do crânio. Comprimento da orelha direita, vocês vão ver que é a única medida, como eu falei para vocês, que é do lado direito. É a orelha direita. Diâmetro bizigomático, pode até retornar para mim aqui. Diâmetro bizigomático, o zigomático, é esse osso que pega aqui da bochecha, dos ossos da face aqui, que até na aula passada, uma aula dessas aí, eu falei para vocês que tem dois buracos aqui, orifícios, e que me faltou o nome na hora, para ferir se você tem dois orifícios abaixo por onde passam os nervos e os vasos sanguíneos. Na hora me faltou o nome, mas o nome é forame zigomático. Ou seja, é esse orifício zigomático, porque é esse osso zigomático, você tem dois buracos. Quando você mede, e essa medida é um pouco maior, de aproximadamente 6 centímetros aí, é homem. Quer dizer que muito provavelmente aquele crânio é de um homem. E quando dá aproximadamente 5 centímetros, esse de um buraco a outro, provavelmente mulher. Então, como eu já havia falado naquela aula, sempre que alguma coisa foi maior, mais rústico, mais rugoso, mais mal acabado, masculino. Se a coisa for menor, mais fina, mais delicada, é um osso feminino. Então aqui nós temos a quarta medida, que é esse diâmetro bizigomático. Pega de lado a lado aqui desses ossos da face. E aí, a partir disso, pode voltar comigo na tela, nós temos o comprimento do pé esquerdo, depois o comprimento do dedo médio esquerdo, a gente vai pegar esse dedo central e o dedo mínimo esquerdo. Então é o dedo médio e mínimo esquerdo, pé esquerdo. Comprimento do dedo mínimo esquerdo, como eu havia falado, o antebraço esquerdo, estatura, que é a própria altura da pessoa, envergadura, que é abrindo os braços de ponta a ponta do dedo, e o busto, então, pode retornar para mim, é essa parte que você mede a circunferência do tórax toda. Então a gente chama isso de busto. Pega aqui, levanta o braço, né? E aí mede por aqui. Então o que acontece aqui, pessoal? Ele tinha um conjunto de valores que eram muito amplos e variavam, né? Nós tínhamos a variabilidade de acordo com pessoa a pessoa. Mas, querendo ou não, há uma falha aqui. Porque finge que, por exemplo, é uma pessoa que tem um irmão gêmeo e é muito próxima
né, essa ferição de tamanho. Às vezes o gêmeo não, tem um que é mais magro, um é mais forte, geralmente é assim. Mas pode acontecer de serem muito semelhantes mesmo até nessas medidas. E isso aconteceu. Pessoas com medidas muito semelhantes que acabavam sendo incriminadas, mesmo tendo um sistema científico, como esse que é o antropométrico, que veio a ser superado por essas questões. Então, pessoas com medidas semelhantes, ou também esse processo aqui de aferição, cada um media conforme, né? Você mede o braço, daqui a pouco o colega mede de osso a um outro osso diferente do braço esquerdo aqui, e dá uma diferença. Então, aqui nós temos 11 medidas, como eu falei para vocês, basta decorar que a orelha é direita, o resto é comprimento da cabeça, largura da cabeça, diâmetro bisigomático, você tem antebraço esquerdo, pé esquerdo, estatura, envergadura, né? Estatura e envergadura, e você tem o busto. Tá? São as medidas que nós temos aí, que são importantes nesse sistema da bertillonagem. Então, mais ou menos como é que ele fazia? Temos uma ficha aqui sinalética de Bertillon. Então, sinalética é para assinalar, fazer os assinalamentos. Então, assinalamento antropométrico, ficha sinalética. Vocês podem ver que num primeiro momento em cima na esquerda ele tem as medidas que foram feitas ali, anotando a idade, anotando a cor do cabelo, anotando onde a pessoa nasceu, tá? E características. E depois embaixo você tem a descrição da pessoa, tá? As medidas, quem fez a medida, etc. E outras anotações, como aqui está em vermelho, que são os assinalamentos das marcas individuais, dos sinais individuais. Marcas, cicatrizes, tá? E manchas. Então você tem aqui um conjunto de informações que o identificador fazia naquela época, no caso aqui, na ficha sinalética do Bertillon. Tá? Então aqui, nessa ficha sinalética, medidas eram registradas em fichas de cartolina, com a fotografia do indiciado de frente e de perfil, com redução de 1/5 do natural. Então isso aqui já serve para vocês, quando for cobrado de vocês a informação de fotografia sinalética, quem instituiu, quem estabeleceu primeiramente a fotografia sinalética foi também o Alfonso Bertillon. Então o que era a fotografia sinalética? Ela pega 1/5 do natural, você tira uma foto, ela é quase o tamanho de uma foto Ela fica entre a foto do passaporte e a foto do 3/4. Então ela faz 1/5 do natural e você anotava nessa ficha de cartolina ali a fotografia de frente e de lado. Então a fotografia que nós estamos acostumados geralmente em filme policial é aquilo ali mesmo. Você pega aquela régua, para do lado, de frente, plaf, tira de lado, plaf, segurando a plaquinha aqui, acabou. Você tem esse registro. Então isso aí é uma fotografia sinalética, a gente vai falar disso posteriormente. Então nós temos, voltando comigo, com a redução de 1/5 do natural. Isso aí, às vezes, se for, né, a gente sabe que o examinador é um camarada muito gente fina, né, para quem já é concurseiro de longa data, sabe que ele é um cara legal, ele pode muito bem botar, por exemplo, essa fração. 1/5 do natural, 1/7 do natural, 1/3 do natural. Então, o cara é mal pra caramba, né, de botar um negócio desse na prova, que pra mim não avalia conhecimento algum e fica analisando essas miudezas aí em concursos públicos. E coloca também filiação, dentre outros dados. Por que a filiação é muito importante, pessoal? Retornando aqui para mim. O Sistema Nacional de Identificação Criminal, que é o SINIC, ele é de responsabilidade da Polícia Federal. Mas em vários pontos do país está sendo alimentado pela própria, às vezes, justiça, pelos TJs no Brasil inteiro, e às vezes colegas da Polícia Civil também. Quando você joga lá para pesquisar, por exemplo, uma folha de antecedentes criminais, uma FAQ, que a gente chama, então você tem muita sinonímia, ou seja, pessoas com o mesmo nome, né? Pessoas com o mesmo, por exemplo, vou botar José Rodrigues da Silva, né? Você tem vários, você lança lá, tem vários. E aí você consegue, às vezes, pesquisar também, botando a inicial do nome do pai e a inicial do nome da mãe. E aí você tem um filtro muito maior, você consegue chegar muito mais rapidamente ao resultado para puxar a folha de antecedentes criminais de algumas pessoas assim. Então sempre são dados principais, né? Nome, filiação, local de nascimento e data de nascimento. Isso é muito importante, tudo quanto é ficha existe isso. Então vamos retornar aqui, a ficha sinalética de Bertillon. Então você tinha uma ficha de cartolina com fotografia do indiciado, pode retornar comigo na tela. Aqui eu falei, a partir de 1896, então até me enganei, a partir de 1894 passou a incluir as impressões digitais dos indiciados em suas fichas. Foi muito rápido, porque a implementação disso aqui na Argentina, porque o Vucetich ele veio
da Cracóvia, Varsóvia, ele veio do leste europeu para a Argentina e começou a estabelecer esse sistema dele de impressão digital. E então, 91. Então, em 94, Bertillon já passou a incluir as impressões digitais dos indiciados em suas fichas. Possibilidade de arquivamento e classificação separadas conforme diversos critérios sequenciais. Então, por exemplo, uma forma, né, que a gente viu lá, pode retornar para mim, a gente viu que pode trazer para mim a câmera, por favor. Que nós vimos que tem algumas aquelas características, uma delas é a classificabilidade. Então aqui você vê que é muito simples você começar a fazer uma classificação dessas fichas. A partir do momento que ele tinha fotos e dados ali dentro, então o que ele poderia fazer? Homem separa de mulher. Aí você vai separar homem de mulher. Aí você vai e separa por estatura. Né? A pessoa, o indivíduo com entre 1,50, 1,60, 1,60, 1,70, 1,70, 1,80 e assim vai. Você tira. E aí a partir disso você vai mudando as coisas. Né? Orelha de tanto a tanto. Aí você vai sempre subclassificando. E é mais ou menos isso que acontece com a digital também. No banco de digitais é a mesma coisa. Você separa por polegares, aí do polegar você pega a sequência da fórmula datiloscópica, que a gente vai ver isso futuramente, e aí você vai pegando as subfórmulas, e aí você vai montando o banco de dados, você chega muito rapidamente ao resultado. Tá joia? Numa pesquisa aí, quando tem que encontrar um indivíduo, sem problema algum. Bom, um item que também vai ser importante no edital de vocês, que falou de bertillonagem, fotografia sinalética, a gente falou alguma coisa aqui, e o retrato falado. Bom, hoje em dia o termo retrato falado está sendo uma coisa até um pouco mais superada, né? Porque o retrato falado antigamente, a gente pode até já matar um pedaço do edital de vocês aqui, o retrato falado era feito de forma artística. O camarada tinha que ser bom de desenho, e sentava lá e fazia na mão. E às vezes fazia tudo com a mesma cara, né? Todo mundo sai naquele retrato falado ali com cara de bandido. Às vezes qualquer pessoa que você desenha está com cara de bandido. Tem pessoas que têm esse dom ainda, mas hoje em dia nós temos sistemas em que você consegue montar por parte. Você pega o olho. Então, como é que é o retrato falado? Como é que é a melhor forma de se fazer? Você tem um procedimento inicial de entrevista. Você tem que tentar deixar a vítima, né, ou a testemunha, etc., o mais tranquilo possível para ele ter aquela confiança em você e você conseguir retirar delas as informações possíveis. Então, tem uma parte muito psicológica nisso aí. Então, como é que a gente geralmente faz? A gente pega o indivíduo, traz para uma sala que não tenha muita informação visual, você não pode ter muita coisa na parede, quadro, etc. É uma sala relativamente sem estímulos, e você começa a pedir para a pessoa conversar como aconteceu. Por quê? Uma pessoa que é vítima seja de um acidente, seja de um furto, seja de um roubo, seja de um crime, ela tende a ficar fixada em pontos específicos daquela situação, daquela cena do crime. Então, por exemplo, a pessoa às vezes lembra muito assim, a arma era cromada, a arma era preta. Então, porque ela ficou de olho só na arma do indivíduo e esqueceu de olhar, às vezes, para o rosto. Então, nós temos aqui uma preocupação de conversar com a pessoa e tentar deixá-la o mais confortável possível para ela ir contando a história e destravando um pouco e ela vai te falando como o indivíduo é. E hoje nós temos esse software que eu falei para vocês, que você consegue determinar, o olho era amendoado, o olho era caído, o olho era assim, o olho era assado, a pessoa vai montando por bloco, igual um Frankenstein. Você monta o olho, monta o nariz, monta a boca, vai fechando e faz um primeiro momento aquele Frankenstein ali. E depois a gente vai afinando de acordo com determinados softwares, né? No primeiro momento às vezes é no Adobe, no Photoshop, etc. E vai montando o indivíduo. Tá? Mas hoje, o que a gente fala retrato falado, ele ultrapassou um pouco os limites simplesmente do retrato falado. A gente hoje fala em representação facial humana, que é a forma mais correta de usar o termo retrato falado. Essa representação facial humana, na verdade, ela não consegue incriminar ninguém. Você não pega um retrato falado e coloca alguém preso por causa de um retrato falado que foi feito. Na verdade, o retrato falado é utilizado simplesmente para você diminuir o universo dos suspeitos e trazer pessoas para reconhecimento, para identificação, para alguma coisa, tá? Então, um retrato falado não é prova suficiente para você incriminar alguém, você processar alguém. Você tem que ter mais subsídios para isso aí. Então, hoje, a representação facial humana, ela entra aí para a gente. Aquele envelhecimento, pessoas desaparecidas, aquele processo de envelhecimento também entra na representação facial humana. Aquelas simulações de a pessoa... Me faltou o termo agora. Mas a pessoa querer se... A pessoa está de chapéu, está de bigode, não sei o quê. A pessoa começar É uma maneira
de você conseguir simular a pessoa que está se fantasiando, se escondendo. Então você consegue envelhecer, pintar o cabelo de louro, pintar não sei o que, então você faz projeções de pessoas também, no caso do retrato falado hoje. Então, essa parte aqui, pode vir na tela comigo, é o assinalamento descritivo. A gente viu que tinha um assinalamento antropométrico, que a gente faz a aferição das partes do corpo. Nós temos o assinalamento descritivo também, ou retrato falado. Resumia-se na descrição do indiciado. Anotações cromáticas, né? Cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos. Então, anotações cromáticas. Anotações morfológicas, né? A pessoa tem um nariz aquilino, a pessoa tem um nariz achatado, a pessoa tem o nariz pontiagudo, a pessoa tem as abas do nariz aqui, né, ela tem um pouco mais aberta, mais fechado. E traços complementares. Traços complementares, aí a gente pode falar qualquer outra coisa. Por exemplo, ela tem a cavidade do brinco maior, porque usou o alargador da orelha, etc. Então, traços complementares aqui. E, além disso, nós temos aquele assinalamento de marcas particulares, que são sinais individuais, como nós estudamos no nosso encontro anterior. Então você especifica cicatriz, mancha de pele, tatuagem, anquilose, amputação. E descrição e localização exata. O que ele fazia então? Realizada segundo a região do corpo, qual era dividida em 6 regiões. Então pode vir para mim. Ele pegava às vezes um desenho, igual a gente vê esses desenhos às vezes de perícia, onde o tiro pegou, onde o tiro saiu, onde está o corte, onde você pega o corpo e divide em partes. Então ele dividiu em quê? Ele dividiu a parte frontal do rosto e pescoço, a parte da frente. E aí ele pegou braço direito, braço esquerdo, a parte de tórax e abdômen, a parte de pescoço e as costas. E depois o restante do corpo, a parte inferior como um todo. Então pode retornar comigo na tela, como eu falei para vocês, extremidade superior esquerda, que seria simplesmente o braço esquerdo junto com o ombro aqui. Extremidade superior direita, que seria o ombro direito junto com o braço direito. Parte anterior do rosto e pescoço, simplesmente a face e o pescoço. Peito e ventre, que seria só a parte do tórax e abdômen. Parte posterior do pescoço e costas e outras partes do corpo. Ele deixou a perna como se fosse uma coisa só, e a cintura também. Ou seja, a parte da bacia e perna ele juntou como outras partes do corpo. Bom, esse sistema foi utilizado durante muito tempo, tá? E continua sendo usado até hoje, como eu falei para vocês, como uma forma complementar de identificação, principalmente no boletim de identificação criminal. Você ainda usa muito isso daí, e como eu falei, às vezes é o escrivão que vai e faz isso aí pra gente. Então, geralmente, o que acontece lá? A gente recebe uma BIC, que é o boletim de identificação criminal, a gente faz lá a coleta de impressão digital, lança para o sistema, volta já uma folha completa. Aí vem com aqueles dados todos ali que a gente preencheu, já vem com a deca dactilar, ou seja, os 10 dedos da pessoa ali, com a fotografia que foi tirada, é emitida uma folha, e automaticamente vocês vão ver que o Código de Processo Penal, no artigo 6º, determina que a autoridade policial solicite também, junto com essa identificação criminal, a folha de antecedentes criminais da pessoa. Então, automaticamente, a gente já junta tudo isso aí. A gente junta o BIC com a FAQ, ou seja, o Boletim de Identificação Criminal, com a folha de antecedente criminal. E junta nisso que vai tudo para dentro do inquérito, no caso. Ou, se for um processo, já vai automaticamente para o processo, ultrapassando já essa fase do inquérito, a fase pré-processual. Tudo bem? Então, vamos lá, turma. Limitações, ou seja, a partir daqui a gente vai começar a falar das críticas e por que esse processo acabou sendo, não digo rejeitado, mas abandonado e sendo superado pelo processo datiloscópico. Vamos lá. Objeções ao sistema antropométrico. Aplicável somente a pessoas adultas, ou seja, vocês viram que ele é aplicável de 21 a 60 anos. Então, você deixou de fora aí um universo de indivíduos que vai aí dos seus, vamos colocar hoje em dia, um indivíduo de 12, 13, 14 anos está cometendo delitos aí na rua, né, como se adultos fossem, e você está deixando de fora desse processo todo aqui de identificação antropométrico. Por quê? O crescimento nessa fase de adolescência, vocês viram que é muito intenso, principalmente na parte de calcificação dos ossos. Como eu falei para vocês, os escafoides se complementando na menina com 13 anos, no menino com 14 anos, calcificando a epífise radial, né, que são aqueles ossinhos aqui da mão que a gente viu a imagem. Então, objeções a esse sistema antropométrico, voltando comigo.
aplicável somente a pessoas adultas, de 21 a 60 anos, difícil utilização em mulheres, à época, né? Padrões morais, ou seja, nessa época aí de 1892, 1894, 1891, 1800, né, que ele começou, você tinha esse problema de mulher não poder mostrar nem o tornozelo, que aquilo ali já era obsceno. Então imagina você fazendo aferição medindo mulher, a parte de tórax, a parte como ele falou aqui, busto, né? Você medir ou medir o pé. Se o problema, às vezes, era problema até de levantar a saia até a altura da canela, então nós tínhamos problema aqui de padrão moral. Né? E às vezes até abuso de autoridade, no caso, né? Que a gente vê aí, porque a gente pensa sempre na mulher que, né? Não digo... Vamos pensar uma mulher que cometeu um ilícito que era lá de uma camada, né? Não era da elite. O que um policial na época poderia fazer para aferir aqui esses cálculos antropométricos todos aqui, as aferições em si? E, como eu falei para vocês, as medidas tinham um caráter pessoal também. Às vezes a pessoa achava que tinha que medir de um lado a outro, o busto era um pouco mais próximo da axila, não tão baixo na altura do mamilo. Isso aí vai variando, e aí o mundo inteiro fazendo isso a gente tem dificuldade. Então a terceira crítica aqui nós vamos ver medidas tomadas culminavam em fortes componentes pessoais e por isso erros ocorriam. Então o que acontece? Nós temos aqui 3 e temos uma quarta possibilidade também, de pessoas, como eu falei, gêmeas ou pessoas muito próximas fisicamente, irmãos, etc., né, de uma mesma família, que têm a medição, são muito próximos os dados antropométricos. Não digo os sinais morfológicos, mas no primeiro momento, na parte de classificação, você pode até encontrar pessoas muito iguais. Então vamos lá, continuando aqui comigo na tela. Uma quarta crítica, falta de uniformidade na nomenclatura entre os países usuários. Então nós temos problemas até nos nomes, às vezes, da digital. Porque, por exemplo, eles chamam lá nos Estados Unidos, pode vir para mim, uniformidade de nomenclatura entre os países usuários. Por exemplo, aqui nós chamamos um determinado tipo, que é muito comum de impressão digital, de desenho digital, a gente chama de presilha. Então nós temos a presilha interna e a presilha externa. Lá nos Estados Unidos eles chamam de presilha, seria, né, loop, eles chamam de laçada, loop. Eles chamam de radial ou ulnal. Chamam de presilha ulnal, se está do lado da ulna, ou presilha radial, se está do lado do rádio, do osso. Então, ou seja, isso que é uma coisa boba, que a gente chama de interna e externa, eles chamam de ulnal e radial, né? E se fosse pelo lado esquerdo ou lado direito, né, não importa. Aqui, imagina uma nomenclatura de dizer o que é esse diâmetro frontal occipital, por exemplo, né? Ou diâmetro transversal. Como é que são os nomes e acaba um conflito, aí você tem, né, o estrangeiro que está sendo identificado aqui, é um problema. Então, outro item aqui de crítica. Tal sistema não prova a identidade e tão somente age por eliminação. Então, ou seja, você percebe que esses elementos, eles não são únicos, eles não são individuais, eles não são da natureza da pessoa. Porque pessoas têm uma medição igual. Eu posso ter uma medição de braço semelhante. E as descrições dele ali era fotografia. Às vezes você tira uma fotografia, a gente às vezes pega lá, né, uma identidade muito antiga, e aí vem um suspeito agora. Então, identidade às vezes de 20 anos atrás. Aí manda um prontuário de identificação civil do indivíduo, a gente bate o olho, aí olha bem e fala assim, será que esse camarada é ele mesmo? E aí você fica, não, mas tem a fotografia dele, só pode ser ele. Nem sempre é assim. A gente acha que a coisa é muito fácil reconhecer alguém por uma fotografia e não é. Então, aqui desses dados que eles passaram, então, por exemplo, dizer que a pessoa tem o cabelo castanho, olho verde e a pele dele é trigueira, né? Cor de trigo, ou seja, o camarada é branco. Beleza. Aí você dá medição de braço, tudo bem, mostra uma foto. Então você não tem aquela ainda, como se fosse uma análise do DNA, como se fosse, por exemplo, uma análise da íris, ou, por exemplo, uma análise da digital. Vocês vão ver que por isso aqui tal sistema não prova a identidade e tão somente age por eliminação. Ou seja, você tem um camarada que era, como eu falei, olhos verdes. Quem tem olho castanho está fora. Então era mais ou menos assim que funcionava. Então você não tinha aquela certeza, né, técnico-científica a ponto de você dizer com 100% de certeza que aquele indivíduo ali era aquele nosso suspeito.
E possibilidade, que é a última, que acabou mesmo, foi um golpe para terminar com a bertillonagem como esse boom que teve na bertillonagem, foi a possibilidade de que indivíduos apresentassem valores antropométricos muito próximos. E são o caso dos dois irmãos, Will e William West, na penitenciária de Leavenworth, no Texas. O que aconteceu com esses dois aqui? Se eu não me engano, pode voltar para mim, eu tenho a imagem deles aqui. O William, tem o Will e o William, né? O William foi o que cometeu realmente o crime. E quem estava preso era o Will, porque as medidas dos dois eram muito semelhantes. E um irmão acabou sendo incriminado no lugar do outro, porque os dois eram irmãos gêmeos. Então é essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que foi o caso Will e William West, que foi o caso que teve problema com esse sistema antropométrico do Bertillon. Vocês veem que são muito parecidos os dois irmãos, e na realidade o da direita, que é o William, foi o que cometeu o crime, e o da esquerda que tinha sido condenado por, não sei se foi homicídio, eu não lembro bem o caso, depois eu posso pesquisar para vocês aí. E aqui nós temos alguns processos de identificação que foram utilizados, que não vão ser cobrados para a prova de vocês, mas para vocês perceberem os tipos de processo de identificação que foram utilizados também e que não superaram nem mesmo o antropométrico, ou seja, processo otométrico, né? Otorrino, otométrico, então a medida de orelha, frigério. Processo craniográfico, as medidas do crânio, foi feito por Afonso. Então ele media também aqueles dados que a gente já viu, né, de lateral, altura e comprimento do crânio. Processo venoso, veias do dorso da mão ou fronte, Tamásia e Amewille. Eles pegavam essas veias da mão aqui e tinham mais ou menos os desenhos. Fazia, tem formato de M, tem formato de Z, tem formato de S. Eles pegavam essa parte venosa da mão aqui. Tem pessoas que têm a veia muito saliente, tem pessoas que não têm a veia nem aparece. Então vocês veem que são critérios que as pessoas foram tentando inventar e nenhum realmente colou como antropométrico, que veio a ser superado simplesmente pelo digital, pelo método papiloscópico, que a gente pode dizer. E acho que até hoje, assim, só em situações muito específicas você consegue uma superação, por exemplo, do DNA na arcada dentária. Por quê? Porque a digital continua sendo o mais simples de todos, e mais barato de todos, e é uma coisa assim muito fácil ver que o cadastramento, próprio sistema eleitoral nosso agora aí, está sendo biométrico, falam biométrico, mas na verdade está sendo na digital. Então, voltando para cá, nós temos também o processo venoso, veias do dorso da mão, foi o que a gente falou. O processo odontológico, por dentes, amoedo. Além disso, oftalmoestatométrico, cor dos olhos e medida da íris. Como eu falei para vocês, se identificar pela íris. E processo oftalmoscópico, pelo fundo dos olhos. Radiográfico, radiografia da mão. Geométrico, isso tudo aqui para vocês terem uma noção de como é que pode ser extremamente variado os processos de identificação. E o último deles, o processo papiloscópico, que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Pessoal, pode retornar para mim, por favor. O que eu acho importante que vocês tenham a noção é que são vários os processos de identificação, mas o que realmente vingou está sendo esse que está sendo cobrado para vocês, o de Alphonse Bertillon, que é a bertillonagem, e que veio a ser superado por aqueles diversos motivos que nós elencamos para vocês aqui, pelo processo papiloscópico que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui, essa parte da aula. Não tem maiores dificuldades, vocês viram que aquela parte inicial de medicina legal que é a parte realmente mais chata com relação a nomes, tá? Então aquilo ali é uma coisa que vocês têm que tentar, de alguma forma, assimilar o conhecimento, mas eu dei ali o caminho das pedras com relação pelo menos, a parte óssea, tá? Com relação ao processo papiloscópico, então, nosso próximo encontro, vocês vão ter uma noção de como é o trabalho específico do papiloscopista. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.